Meu filho só me ouve se eu gritar. Será que isso é verdade? Meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela Disciplina Positiva e por aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre disciplina positiva, educação de filhos. Então seja bem-vindo. Se você quer ser uma mãe segura de filhos confiantes e independentes, você está no lugar certo. Isso, na verdade, é uma crença limitante sua. Mas o que é uma crença limitante? Bom, como o próprio nome diz, limitante quer dizer que te limita a alguma coisa. Então, eu vou te trazer aqui alguns exemplos de crenças limitantes. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. Meu filho só me escuta se eu gritar. São todas crenças que surgem desde quando a gente é muito pequeno e vão acompanhando a gente ao longo da vida. Então, às vezes acontece alguma coisinha que acaba confirmando essa crença e são coisas que a gente simplesmente não questiona. A gente só acredita e ponto. Um dos pilares da educação aí segura, né, de você ser uma mãe segura, para o seu filho ser independente, confiante, um desses pilares é a comunicação. Você precisa melhorar a sua comunicação. Você precisa mudar isso aí dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua comunicação com o seu filho mesmo. Você precisa aprender novas formas para que você consiga fazer com que ele te ouça. Quando você fala assim, meu filho só me ouve quando eu grito, você tá dizendo o seguinte: meu filho só presta atenção em mim quando eu grito, meu filho só aprende alguma coisa quando eu grito, meu filho só segue alguma instrução minha quando eu grito. Só que quando você grita, você simplesmente bloqueia o aprendizado do cérebro do seu filho. Por quê? Quando você grita, o cérebro do seu filho entende que aquilo é um perigo. Quando o nosso cérebro entende que aquilo é um perigo, o nosso cérebro ele afasta todas as outras coisas e ele vai funcionar apenas para a sobrevivência, porque ele entende que aquela situação é muito perigosa. Então eu preciso segurar toda a minha energia, tudo que eu estou produzindo para sobreviver. Então a parte que eu vou aprender, a parte que eu vou observar coisas diferentes, tudo isso vai sumindo. E eu só fico ali naquele estado de vigilância, de medo. E aí você vai me falar assim, ai, mas muitas crianças foram educadas com gritos e depois que eles crescem, eles ainda amam os pais, eles ainda têm uma boa relação com os pais. É verdade. Mas também é importante você entender que lembra que eu falei das crenças limitantes? Então, as crenças limitantes, elas começam a surgir na nossa infância. E por que eu quis retomar isso agora? Porque quando eu digo assim pra você, ou quando você diz assim pra mim, ai, meu amigo, ele cresceu, mas ele cresceu na base do grito e ele se dá bem com a mãe dele hoje. É verdade. Porque quando a criança ela é submetida a tudo isso, a gritos, a violência, a desrespeito, ela não deixa de amar aquele adulto. Ela deixa de amar a ela mesma. Ela começa a acreditar que ela merece aquilo. Ah, mas eles gritaram comigo, mas eu mereci mesmo. Ai, eles me desrespeitaram, mas eu mereci. Eu não sou digna de ter aquele amor. Ah, eu não mereço ser amada direito. Eu mereço ser castigada. Ah, eu não consigo fazer nada direito. E tudo aquilo vai crescendo. E o amor próprio, a autoestima vai diminuindo. Em relação ao amor ou ao adulto, aquilo não vai diminuir. Por quê? Porque a criança admira aquele adulto, independente do que ele faça com ela. Ele vai admirar. Ele vai olhar e falar, poxa, minha mãe, ela cuida de mim, ela gosta de mim, ela diz que me ama, então deve ser verdade. E aquilo é a primeira relação que a sua criança vai ter. Então ela vai guardar. Só que pensa, que tipo de memórias ela vai ter sobre amor, sobre cuidado, sobre como cuidar do outro? Uma relação baseada no grito para ela vai ser normal. Vai ser uma expressão de amor. Porque quem ama grita. Porque quem ama às vezes não respeita, não é educado mesmo. E ela vai deixando de se amar e ela vai criando essas crenças. Então, quando eu digo para você que um dos pilares da educação segura, né, de você se sentir segura para educar seu filho, é a comunicação, porque a comunicação é muito importante. Você precisa saber o que você quer comunicar para o seu filho. Qual é a melhor forma para isso? E para isso você precisa se conhecer e conhecer seu filho também. Então você precisa saber que tipo de comunicação funciona com ele. Qual é o tipo de comunicação que eu tenho mais afinidade para fazer?
sendo que você pode ter diversas outras ferramentas de comunicação que a disciplina positiva traz, que a educação segura traz, para você falar com seu filho sem gritar, de forma respeitosa, que ele realmente vai aprender, que você vai comunicar o que você realmente quer. Porque quando você grita, você perdeu o controle, você perdeu a razão, você não sabe mais o que você tá falando. E aí, quando você explode, porque para você gritar, você já explodiu, você já perdeu a sua paciência. Você passa a falar coisas muitas vezes que não fazem nem sentido para a criança. A criança não entende o que você está falando. Você começa a tratar ela como um mini adulto e a criança não é um mini adulto. Criança é criança. E ela não entende o que você está falando, ela não aprende porque o cérebro dela bloqueou esse aprendizado e ela vai fazer errado de novo. E aí você me fala assim, ele só me ouve se eu gritar. E aí você grita. E aí depois de um tempo você fala assim, poxa, mas meu filho nem conversa comigo, eu nem sei o que acontece na escola, eu pergunto, ele não me responde. Por quê? Porque você não desenvolveu um diálogo com seu filho. Você não conversa com ele. Você manda, você grita e você exige alguma coisa. E quando uma criança está com medo, além dela desenvolver todas essas crenças limitantes que eu falei, ela também não te procura mais para ponto de segurança. Então, você pode até falar para sua criança, olha filho, qualquer coisa que acontecer de errado, você vem e me procura. Vem falar comigo, eu tô aqui para te ajudar. Mas se com pequenas coisas do dia você já grita com ela, vai vir na cabeça dela assim, poxa, isso aconteceu de errado na escola hoje. Mas se eu falar com a minha mãe, ela vai gritar comigo de novo. Então é melhor eu não falar, deixa quieto. E aí coisas mais graves podem acontecer e seu filho não vai procurar você porque ele tem medo de você, porque ele tem medo da sua reação. E aí muitas vezes as mães falam, mas meu filho mente pra mim. Mas meu filho me esconde as coisas, meu filho me engana. Por quê? Porque você não criou essa conexão, essa relação de confiança que acontece através da comunicação entre vocês. Porque você continua acreditando que o seu filho só te ouve se você gritar. Que tipo de memória você quer que ele tenha? Se você quer que ele tenha boas memórias e que você também guarde boas memórias, então você precisa investir em conhecer mais como mudar essa realidade que você vive hoje. Então você precisa pensar em mudar a forma como você lida com essa relação hoje. E como você vai mudar? Você vai mudar entendendo sobre disciplina positiva, você vai mudar sobre entendendo os pilares da relação segura, dessa educação com segurança, para que você possa mudar. E o primeiro deles, então, vai ser a comunicação. Um dos mais importantes dele vai ser a comunicação. E por que eu quero te dizer que um dos mais importantes é a comunicação? Porque não adianta você saber todas as ferramentas da disciplina positiva, você ler milhões de livros, você ter consciência de várias coisas, se você não muda a forma como você lida com seu filho, se você não muda a forma como você fala com seu filho. E não é só falar, a forma que você está falando, o tom de voz, a postura, a sua feição, tudo isso vai comunicar algo para o seu filho. Então respira fundo antes de falar com ele. Se você percebe que você está muito nervosa, respira, conversa depois. E aí você vai me falar assim, mas se eu não conversar na hora, ele não vai aprender. Ele não vai entender. Retoma o que aconteceu antes de conversar com seu filho, explica o que aconteceu realmente, explica que você ficou nervosa, é importante ele entender que os outros também ficam nervosos, não tem problema nenhum. Mas se você realmente quer que essa relação entre você e seu filho mude, que você entenda que tá legal, que você gosta de estar junto com ele, que ele gosta de estar junto com você, que ele te ouve, que ele te admira, que você admira ele, que vocês têm uma boa conexão juntos, então você precisa mudar a sua comunicação. Então você precisa começar a questionar as suas crenças e entender que aquilo não é uma verdade absoluta, não é verdade que o seu filho só te ouve quando você grita. Não é verdade. Bora tentar mudar essa comunicação, bora tentar fazer diferente a partir de agora. Não se esqueça, a comunicação é um dos pilares dessa educação que você está buscando. Então, tente lapidar a sua comunicação, tente mudar essa comunicação. E é isso que eu quero te ensinar aqui, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.